E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o relato que eu falei ontem no Shorts para vocês, né? Que eu tenho que tá falando um pouco sobre isso. Antes de colocar esse vídeo, que eu falei que aconteceu alguma coisa sobrenatural e bem na hora que eu estava relatando, eu quero explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Qual foi o relato sobrenatural, né? Não sei, vai ficar aí para vocês falar se é ou não é. Eu vou ser breve para não ficar um vídeo muito grande, porque vai virar um vídeo. Aí depois eu faço uns cortezinhos e coloco lá no Shorts. Então vamos lá. Há uma semana atrás eu tive que resolver umas coisas lá na loja do shopping. E fui pra lá, né, resolver. E eu tava sentado esperando pra que acabasse logo pra vir embora. E tinha uma senhora. Essa senhora se aproximou de mim, se apresentou. Uma senhora bem vestida, uma senhora muito educada. E a gente começamos a conversar assim, do nada, como se não tivesse nada. E ela falou pra mim assim: como é seu nome? Eu disse meu nome, tudo, né? E ela começou a falar coisas que só eu sei, do nada. Eu falei: como a senhora chama, né? Aí ela falou: meu nome é Ofélia. Eu falei: prazer, dona Ofélia. E ela começou a conversar um monte de coisa assim. Eu posso te falar, eu vou te falar. Eu falei: fica à vontade. E ela falou, pegou na minha mão o tempo todo. Ela pegou na minha mão até o final. E foi falando coisas assim que só eu sei. Tem muitas coisas que é óbvio que eu não vou colocar, não falei, porque são coisas pessoais e eu não vou entrar nesse detalhe. Foi falando coisas que só eu sei, né? E foi me dando bastante conselho. E aquilo foi me dando uma paz, como se eu conhecesse a dona Ofélia há muito tempo. Foi 20 minutos, mas parecia que foi a vida toda. Porque parecia uma conversa que foi muito longa. E não foi, foi 20 minutos. 20 minutos que eu conversei com a dona Ofélia. E ela foi conversando comigo, foi falando. E ela apenas falou pra mim assim: eu sei que você acredita em mim. E eu sei que você sabe que tudo que eu falei pra você é verdade. E eu disse sim, que eu sabia e que eu tava me sentindo muito bem. Mas ela agarrada na minha mão. E naquele momento eu olhei pra minha mão, né? É como se ela tivesse tá me passando uma energia de paz. Eu senti uma paz tão grande. E ela falou assim: continua sorrindo. Você faz muitas pessoas sorrir, né? Você faz os dias das pessoas melhores. Continue sendo assim, o que você é, e não mude por nada, porque a tua essência
a tua essência é divina. E eu agradeci, né? Eu falei, gratidão. Ela falou, não, agradeça a Deus e agradeça ao universo. E eu, obrigado, né? E ela falou assim, a espiritualidade hoje, ela acompanha aqueles que fazem o bem. E você é uma pessoa que só pela sua energia de longe dá pra ver que você é uma pessoa boa. Eu falei, eu sou uma pessoa boa, mas também não sou perfeita, porque o único que é perfeito é o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, os únicos. Perfeição só eles. Somos imperfeitos e pecadores, e nem porque a gente tem pecado a gente não a gente vai deixar de pedir perdão. A gente tem que pedir perdão. E ela me abraçou. Ela me deu um abraço. E ela falou, era isso que eu queria escutar. Vinda de você. Tinha muita gente para ela conversar, mas ela escolheu eu. E eu me despedi, ela se despediu de mim. Ela foi pro caixa, ela se despediu de mim. E me deu um abraço. Pegou novamente na minha mão. E ela falou, a partir de agora você vai sentir que as coisas vão melhorar para você. Mas você tem que ter muita força. Muita força. Aqueles que não te perdoaram ou que não pediu perdão, é tudo no tempo de Deus. E daquele dia eu fiquei olhando pra ela saindo assim da porta da porta, né? Da loja. E eu fiquei olhando ela. Aí, ai, desculpa, porque a Maria me chamou lá. Pensei que meu irmão tinha acontecido alguma coisa com meu irmão. Aí eu fiquei olhando. Aí vocês falam assim pra mim, mas será que não era algum espírito que veio ali e falou com você? Não, era pessoa que nem a gente. Eu senti. Não foi só eu que vi ela. As meninas também viu também, né? E aí fica, né, aquela dúvida. Só que eu tava fazendo um vídeo aqui, relatando, e vocês vão ver agora, nesse vídeo que eu gravei. Presta atenção. Fica e deixa aí os comentários, porque aqui virou um vídeo, né? Então, vamos ver o que vocês acham. É sobrenatural ou não é sobrenatural? Beijo e assistam aí. E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu passei aqui para falar um pouquinho com vocês que hoje eu tô meio assim que em dúvida, bem em dúvida. Hoje eu fui até o shopping, né, ver algumas coisas para resolver. E entrou uma senhora na loja e começou a conversar comigo. E ela conversou de uma tal maneira que parecia que ela me conhecia há muito tempo. Era uma senhora assim, bem comunicativa, bem extrovertida, a gente deu bastante risada. E
tá a luz piscando. Bom, continuar. Eu acho que vou chegar aí. E ela falou assim pra mim, falou algumas coisas que, como se ela me conhecesse há muito tempo. E eu fiquei assim, né, maravilhada com as palavras que ela me disse, né? E teve uma hora que ela falou que o que você gosta mais de abraçar tá te esperando. Olha, de novo, olha de novo. É a luz, porque é verdade. Porque é verdade, então eu já tive acho que eu tive um sinal agora, hein? E ela falou, aquele que você gosta mais de abraçar tá te esperando. E eu falei, sério? Ela falou pra mim, verdade. E ela pegou assim na minha mão, sabe? Ela pegou na minha mão e ela falou, filha, você tem muita força, porque você batalha, você tem fé, você tem amor ao próximo, você o teu coração transborda de bondade, você é uma pessoa que só de conversar a gente sente paz e eu só tenho que agradecer por esses 20 minutos de conversa que a gente tá tendo. Mas ela falou um monte de coisa assim que eu fiquei maravilhada. E ela falou pra mim, não espere por perdão de ninguém. Você já, teu coração já perdoou as pessoas que usaram da tua bondade. E isso já para você já basta. E dá até vontade de chorar, de, de ver ela, de lembrar dela falando isso. E eu disse para ela, que a gente tem que perdoar pra gente ficar em paz, senão a gente não fica em paz, né? Eu não guardo rancor de ninguém, nem mágoa. Sou o que eu sou, não dá pra mudar. Eu sou só doidinha, eu dou risada, eu choro, sou eu e vou continuar sendo eu. E ela falou uma coisa que me tocou muito aqui. Ela falou assim que eu evolui muito espiritualmente e que a gente tem que viver mesmo na luz. E sabe quando você se sente acolhida pelas palavras, que a gente acaba se sentindo bem e quer conversar mais e quer escutar mais. E ela me deu um conselho. Continue. Continue na sua mensagem.
que são poucos que estão aqui e fazem isso. E eu perguntei, como que é o nome da senhora? Você está conversando comigo? Aí ela falou, meu nome é Ofélia. Isso me tocou tanto que eu vim de lá pra cá, pra casa, assim, pensando. Eu falei, nossa, mas como assim, né? Tem gente que vê como a gente tá, como a gente passamos. E antes dela ir embora, que ela foi no caixa, ela voltou. Ela voltou e falou assim pra mim, ó, senhorita Gisele, bem assim, quero te dizer que esse ano de 2026 vai ser o ano de vitória. Vai ser também um ano que você vai passar por muitas, muitas, muitas e muitas lágrimas. Mas você já tá pronta. Tá pronta e você já aceitou. E eu voltei pra ela e falei assim, mas do que a senhora tá falando, né? Aí ela falou assim, é familiar. Até eu fiquei meio assim também, fiquei um pouco bem pensativa. E ela falou, só trabalhe pra luz, continue trabalhando pra luz. Seja essa mesma pessoa que você é. Quem acredita em você são aqueles que estão do seu lado. Aqueles que não acreditaram em você e acreditaram em mentiras sobre você são aqueles que não devem estar ao seu lado. Isso, putz, eu fiquei tão assim. E ela se despediu de mim, né? Me deu um tchau, pegou na minha mão, saiu pela porta da loja assim. E eu fiquei olhando ela indo. Então, são coisas assim que a gente acaba conhecendo as pessoas do nada e as pessoas sentem a nossa própria energia. A nossa energia é boa, tem energia que transborda, né? A luz. E eu fico muito grata, porque hoje foi assim, levantou mais ainda, mais com vontade de vencer, de lutar, de caminhar, de ajudar. Isso pra mim foi, as palavras dela hoje pra mim foi a melhor. Então hoje eu passei pra vocês aqui pra falar um pouquinho desse relato que eu tive e que, pra deixar pra vocês, se vocês tiverem que perdoar, perdoem. Perdoem, pra vocês ficarem em paz. Mas não busca pelo perdão de ninguém, como ela falou. Porque quem não te deu perdão são as pessoas que não devem estar do seu lado. Então, esse é o meu relato de hoje. Espero que vocês entendam
E eu achei muito legal. E vocês viram aqui no vídeo, né? A luz piscou. E vai ficar aí, ó, pra vocês verem. Então, uma boa noite pra vocês. E muito obrigado. E da próxima vez, aí, quem sabe eu vou, né? Vai, cabrinha! Quem sabe? Um beijo pra vocês. E tchau.